Olá, sejam bem-vindos ao Catarsis, um podcast sobre a psicologia materialista dialética. Hoje falaremos um pouco sobre a memória enquanto uma função psicológica, tendo como base os autores da psicologia soviética, e nos debruçaremos em mais detalhes sobre o funcionamento da memória específica de Solomon Chernyshevsky a partir dos estudos e relatos de Luria. Lembrando a todos que o Catarsis é um projeto voluntário que só se mantém pelo apoio dos ouvintes e leitores. Você pode contribuir com o Catarsis financeiramente através do Apoia-se ou pontualmente por Pix. Para aqueles que contribuem no financiamento coletivo a partir de R$ 5,00, os roteiros estarão disponíveis com as referências bibliográficas completas e indicações de leitura adicionais. E para aqueles que contribuem com R$ 15,00 ou mais, terão acesso antecipado aos episódios do podcast, além de várias outras recompensas. Eu agradeço imensamente a todos que possibilitam a manutenção e a existência do Catarsis e espero que gostem do episódio. Os processos mnemônicos estão entre aqueles mais estudados pela psicologia. No século XIX, Hermann Ebbinghaus revolucionou o estudo psicológico da memória ao formular experimentos associativos para a avaliação do funcionamento desta. Binet, Bühler e tantos outros deram continuidade a essa investigação na Europa, enquanto na Rússia pré-soviética algumas das formulações científicas iniciais do estudo da memória foram dadas por Ivan Sechenov, fundador da psicologia objetiva russa, e Konstantin Ushinsky, um dos principais psicólogos e pedagogos ucranianos. Com a Revolução de Outubro, os estudos da memória foram elevados a um novo patamar, principalmente no final da década de 1920 e início da década de 1930, com os estudos de Vygotsky e de seu colega Alexei Leontiev, além do pedólogo Pavel Blonsky, que publicou um dos trabalhos mais influentes sobre o tema em 1935, intitulado Memória e Pensamento. Já os autores da teoria histórico-cultural produziram diversos trabalhos sobre a memória, ou de forma central ou acessória, tal como a monografia O Desenvolvimento da Memória de 31, de Alexei Leontiev, e capítulos sobre o tema nas obras História do Desenvolvimento das Funções Psicológicas Superiores, de Vygotsky, e Instrumento e Signo, publicados por Vygotsky e Luria em conjunto. Nos anos 30 em diante, dois autores se destacam como pesquisadores dedicados do estudo da memória, Piotr Zinchenko e Anatoly Smirnov. Os autores se dedicaram a uma diversidade de temas sobre os processos mnemônicos, como a relação entre a memória voluntária e voluntária, a relação entre memória e atividade e a importância de componentes como o sentido, os motivos e os objetivos para o processo de memorização. Assim, temos historicamente um longo estudo sobre a memória, como um dos processos psíquicos e um dos objetos de maior interesse para a psicologia. Abordar toda a vastidão do que se produziu historicamente e do que se sabe hoje sobre a memória não é possível em um simples podcast. Afinal, nosso tema não é a memória em geral, mas a memória específica de Solomon Chernyshevsky. No entanto, para aqueles que porventura não são estudantes ou profissionais da psicologia, talvez seja interessante alguns apontamentos gerais a partir da compreensão dos autores soviéticos. Quando ao acordar de manhã abro os olhos, sei e recordo-me onde me encontro. Sei também, quando vou ao meu gabinete no instituto ou no auditório, onde correntemente faço as minhas dissertações, como chego até lá e lembro-me de onde estou. A colocação de Rubinstein, embora trivial, traz à tona um processo elementar do funcionamento humano típico, a capacidade de perceber e reconhecer onde estamos, o que fazemos, para onde vamos e por qual caminho seguimos. Este é um aspecto primário e fundamental da memória, muitas vezes subterrâneo e camuflado pelos processos perceptivos, da atenção ou mesmo do pensamento e do raciocínio. A memória é um fenômeno psicológico caracterizado pela capacidade de retenção e reprodução de determinados materiais,
representações, objetos, que não estão mais imediatamente presentes. Assim, a memória atua fundamentalmente com imagens e representações, originários dos processos de senso-percepção, do pensamento e mesmo de ações, que se manifestam novamente quando esses objetos e fenômenos não atuam diretamente sobre os órgãos do sentido. Ou, de forma mais simples, a memória é o reflexo do que existiu no passado. Esse reflexo se baseia na formação de conexões temporais suficientemente firmes, a fixação na memória, e sua atualização ou funcionamento no futuro, reprodução e recordação. Assim, destacam-se alguns processos ou operações fundamentais da memória: a capacidade de retenção, de fixação, a capacidade de recordação e reprodução, e dentro desta, a da reconstrução. Foi dada uma grande atenção à capacidade de retenção e fixação humana, o que torna, por exemplo, um conteúdo mais facilmente fixado na nossa memória. A repetição é uma estratégia eficiente na retenção de determinadas informações. Fixamos da mesma forma um conteúdo com sentido ou sem sentido? Por quanto tempo o conteúdo fixado permanece retido na memória e como ocorre o processo de esquecimento, de degradação desse conteúdo? Essas são algumas das muitas perguntas colocadas pelos pesquisadores que buscaram avaliar experimentalmente os fatores que influenciam a capacidade de retenção mnemônica. Mas o processo mnemônico só é completo na medida em que o material retido é reproduzido, quando ele é reavivado de alguma forma pelo sujeito. Por mais que essa fixação não seja voluntária, e muitas vezes não é, sabemos que as imagens e representações fixadas exercem uma grande influência sobre o nosso comportamento. É nesse sentido que Rubinstein aponta que o reflexo ou reprodução do passado na memória não é uma coisa passiva. Está ligado à relação da personalidade com o reproduzido, sendo mais ou menos consciente. O caráter afetivo e volitivo do processo mnemônico não é novidade entre os autores soviéticos. Jablonski apontou a importância da clareza, da compreensão e do tom afetivo como características que facilitam a retenção de imagens. Smirnov e Zinchenko destacam o papel das motivações e do objetivo do processo de fixação das imagens. Assim, apesar dos experimentos focarem na capacidade geral e funcional de memorização, em muitos sentidos esse processo de memorização é distanciado afetivamente do próprio sujeito e não contempla o processo mnemônico em sua totalidade. Entra, como elemento fundamental do processo de memorização, o caráter selecionador da memória. Todos os indivíduos retêm determinadas características e esquecem de outras. Para Rubinstein, como traço definidor da seleção, se destaca aquilo que é essencial, aquilo que é significativo para o sujeito, que manifesta determinado interesse. Assim, o campo da linguagem, a esfera semântica da vida humana, determina em certa medida o que é fixado na memória ou não, mesmo quando esse processo não é voluntário ou consciente. Além disso, no processo usual da memória, as imagens e representações não aparecem isoladas umas às outras. Elas reaparecem relacionadas entre si em grupos ou séries, fazendo com que a recordação de um conjunto de imagens traga consigo a recordação de outro conjunto, processo usualmente denominado de associação. Essas associações, como muito estudado por diversos psicólogos, podem ser de diferentes tipos, por semelhança, por contraste, por contiguidade, etc. Temos assim algumas ideias mais ou menos simples e iniciais do processo mnemônico. Temos a retenção e fixação de eventos, objetos, pessoas, situações, ideias, etc. Há o reconhecimento daquilo que é fixado, que já manifesta um nível de cognição mais elevado, e a elaboração de determinados laços e nexos das imagens fixadas, e há a reprodução daquilo que é retido, a reconstrução do processo na forma de uma imagem ou representação.
Reprodução e reconstrução são dois termos diferentes para denotar processos parecidos, mas diferentes. A memória é volátil, dinâmica. A imagem psíquica produzida pelo reflexo mnemônico não é uma cópia exata da realidade, mas uma reconstrução daquilo que está sendo recordado. Isso porque, dentro da reprodução, da rememoração, adentram componentes afetivos, volitivos e cognitivos que fazem determinados elementos da imagem serem ressaltados ou embotados, que modifica a saturação da imagem, que coloca determinados elementos ou no centro da imagem ou no fundo, à margem. A reconstrução é condicionada por uma mudança de centralização, a qual está, sobretudo, vinculada a um significado alterado. Pode desempenhar uma determinada função na transformação do texto original, a relação emocional da personalidade com a matéria reproduzida. A reconstrução é frequentemente estimulada pelo próprio texto original através do seu conteúdo lógico e da sua redação linguística, diz Rubinstein. Talvez por isso, o processo de reconstrução pode ser comparado com a montagem de uma cena em um palco, uma adaptação de um texto, que por mais preciso e completo que seja em sua descrição, ainda assim permite um grau de liberdade criativa no autor da imagem, o sujeito que relembra. Essa talvez seja a distinção principal entre o reproduzir, por exemplo, uma série de números em um exercício experimental e o reproduzir uma determinada cena marcante da própria história de vida. Há imagens que emergem na nossa consciência, queiramos ou não. Muitas vezes, não conseguimos controlar o fluxo de cenas que nos acomete em determinados momentos, em determinados estados. Por outro lado, temos dificuldade de, entre aspas, puxar da memória algum detalhe importante, algum elemento do passado que nos escapa, que parece escondido por trás de um véu, mas que nunca conseguimos visualizar completamente. A memória cotidiana, é frágil, fugaz, mantém um caráter muitas vezes nebuloso e esfumaçado, resistente a tomar forma clara. É por isso, talvez, que passamos a fazer uso do registro, a reconstruir a história em textos, imagens, pinturas e, mais recentemente, em fotografias e vídeos. O registro preciso, fotográfico, é uma incapacidade humana. É uma qualidade do ser humano trabalhar justamente com imagens dinâmicas e não estáticas. Para o bem ou para o mal, o nosso funcionamento é determinado por essa particularidade, e decisões, condutas, relações são formadas e desformadas com base também nessa característica. Faz parte do drama humano o não conseguir esquecer, o não conseguir relembrar, o não conseguir preservar na memória e o não conseguir evadir-se das imagens. Justamente por isso, o caso de Chereshevsky chama ainda mais a atenção, porque o drama mencionado acima adquire características particulares, especiais em seu caso, porque a memória, no cotidiano, se apresenta quase como um processo trivial, basilar. Ela se destaca no nosso dia a dia tanto quanto o fato de termos braços, pernas, nariz ou boca. E a memória, com toda a sua diversidade de manifestações e traços particulares, é um fato básico da existência psíquica do ser humano. Mas para a vida de Chereshevsky, ela adquiriu uma conotação maior. Ela entrou, digamos assim, como protagonista da peça, não sendo revelado de imediato se o seu papel seria o de virtuoso ou de vilão. Em um dos experimentos de Luria com o mnemonista, foi produzida uma tabela em uma folha de papel com diversos números. Ao total, eram 50 números divididos em 4 colunas. Foram necessários 3 minutos de observação para que o seu conteúdo fosse fixado na memória de Chereshevsky, que conseguiu reproduzir a tabela em ordem sucessiva em aproximadamente 40 segundos. Ele também conseguia,
com períodos de 30 a 90 segundos, reproduzir colunas específicas, diagonais, horizontais e até mesmo reproduzir todos os 50 números como se fosse um único número de 50 dígitos. Qual era o mecanismo interno que permitia isso? Os números não possuíam nenhum sentido, eram escolhidos aleatoriamente, e ainda assim, a capacidade de retenção, mesmo meses depois do experimento, permanecia praticamente inalterada. Meses mais tarde, Chereshevsky conseguiu reproduzir com perfeição a mesma sequência de 50 números, com a única diferença de que no segundo momento precisou de mais tempo para reviver toda a situação, mas o processo de ler a tabela exigiu praticamente o mesmo tempo que da primeira vez. Quando questionado sobre o que acontecia na sua mente, a resposta foi bastante simples. Chereshevsky continuava vendo a tabela que fora escrita na folha de papel. Ele continuava vendo os números que imprimira em sua memória exatamente da mesma forma como apareciam na folha ou no quadro. Para ele, rememorar era quase idêntico ao nosso ver, e ele reproduzia a sequência com tanta facilidade quanto nós teríamos de ler os números diretamente da folha de papel. Claro, a resposta era excessivamente simples para uma qualidade tão destacada do processo mnemônico, e a coisa vai se tornar um pouco mais clara com um comentário específico que Chereshevsky vai fazer ao longo dos experimentos. Em um determinado momento, durante um dos experimentos, Chereshevsky apontou que determinados ruídos produziam um borrão ou uma baforada de vapor que dificultava a leitura das tabelas. O mesmo acontecia quando alguém falava algo para ele no laboratório. Cores, formas, borrões invadiam o seu campo de visão e formavam um leve empecilho para a visualização das tabelas. Esse relato sugeriria que Chereshevsky possuía um grau de sinestesia, uma condição específica em que diferentes sensações se integravam e se misturavam de formas diversas. Segundo Chereshevsky, esses borrões estavam presentes desde os primeiros anos da sua vida e aparentemente permaneceram até a sua morte. Depois desse novo fato, toda uma série de experimentos foi realizada. Diferentes tons, com diferentes intensidades e diferentes amplitudes sonoras foram produzidos em laboratório para verificar como as diferentes sensações influenciavam umas às outras. Por exemplo, em um determinado experimento auditivo, Chereshevsky viu uma faixa marrom contra um fundo escuro que tinha pontas vermelhas parecidas com línguas. O sentido do paladar que experimentou assemelhava-se ao borscht agridoce, uma sensação que se apoderou de toda a sua língua. Os mesmos estímulos produziam exatamente as mesmas experiências em dias diferentes, reforçando que havia uma ligação muito íntima entre os estímulos produzidos externamente e seu correlato perceptual por Chereshevsky. Isso significava que, para cada estímulo, para cada objeto, havia todo um complexo de sensações integradas. Exemplar nesse sentido é o relato de Chereshevsky em relação à voz de Vygotsky e de Sergei Eisenstein, que o mnemonista teve o prazer de conhecer. Segundo Chereshevsky, Vygotsky tinha uma voz amarela esfarelada, enquanto a voz de Eisenstein era descrita como uma composição inteira, um buquê. Mesmo letras isoladas possuíam formas específicas, mais pontudas, mais afiadas. Sons possuíam gostos, texturas, e mesmo imagens, figuras produziam sons. Números não eram apenas números, mas traziam determinadas formas, determinadas figuras, determinadas cores. O número 1, por exemplo, era um número pontudo e era representado imageticamente como um homem altivo e robusto, enquanto o 7 é um homem de bigode. Assim a gente entende um pouco mais do mecanismo mnemônico de Chereshevsky, embora a gente não consiga explicar ele.
mas essa ausência de linha divisória entre os sentidos influenciava diretamente sua memória. As sensações produzidas eram parte integrante das lembranças, pois criavam um pano de fundo para cada rememoração, fornecendo-lhe uma informação adicional, extra, que garantia a precisão da lembrança. Mas, como reforça Luria, trata-se de um auxílio, uma característica secundária que não necessariamente explica a totalidade do funcionamento da memória de Chereshevsky. Nem todas as pessoas com sinestesia possuem uma memória magnífica, e nem todos os mnemonistas são sinestésicos. Como o próprio Luria apontou, essas experiências sinestésicas não eram de importância central e serviam apenas de informação secundária na sua rememoração de palavras. No fundo, Chereshevsky lembrava de palavras, frases, letras, números. No entanto, sua peculiaridade era que essas palavras, letras e números desencadeavam nele uma série de imagens visuais, que eram então reforçadas pelo caráter sinestésico da sua percepção. Assim, para compreender o funcionamento da sua memória, o próximo passo seria entender o papel que as imagens exerciam no seu funcionamento. As palavras possuem uma dupla natureza. Por um lado, elas possuem um som característico. Por outro, elas possuem um determinado significado. A junção de fonética, morfologia e semântica compõe a estrutura básica da palavra, que, por exemplo, Vygotsky estudou em detalhes no seu último livro Pensamento e Fala, ou A Construção do Pensamento e Linguagem. No entanto, para Chereshevsky, as palavras evocam também imagens bastante vívidas e estáveis, cheias de detalhes e nuances. Mas onde essas imagens eram guardadas? Como que Chereshevsky visualizava essas imagens quando lhe pediam para memorizar 30 ou 50 palavras em sequência? Uma citação um pouco mais extensa de Luria explica claramente esse processo. Quando Chereshevsky lia uma longa série de palavras, cada uma delas provocava uma imagem gráfica. E, se a série fosse muito longa, ele tinha de encontrar alguma maneira de distribuir essas imagens numa série ou sequência mental. Com mais frequência, ele as distribuía ao longo de alguma estrada ou rua que visualizava em sua mente. Às vezes, era uma rua da sua cidade natal. Por outro lado, podia também selecionar uma rua de Moscou. Frequentemente fazia uma caminhada mental por aquela rua, a Rua Gorky em Moscou, partindo da Praça Mayakovsky e percorrendo a rua lentamente, distribuindo suas imagens por casas, portões e vitrines de lojas. Essa técnica de converter séries de palavras em séries de imagens gráficas explica por que S conseguia reproduzir com tanta prontidão séries do começo ao fim ou em ordem inversa. Quem está habituado com alguns filmes, livros, séries de televisão pode ter reconhecido o método. Chamado muitas vezes de Palácio da Memória, encontramos algumas representações artísticas desse dispositivo, por exemplo, na série Sherlock, no filme Apanhador de Sonhos ou nos livros de Hannibal. Apesar da descrição de Luria se aproximar muito mais de uma obra de ficção, o Palácio da Memória é uma técnica real que diversos mnemonistas se utilizam para organizar as memórias de forma mais clara e acessível. Chereshevsky, então, distribuía as palavras/imagens em sucessão ao longo de uma rua em sua mente e caminhava por essa rua, criando todo um cenário adequado àquela imagem criada. Se por acaso lhe era solicitado para lembrar uma palavra em específico, o que ele precisava fazer era apenas fazer o caminho inverso e achar a imagem específica na sua rua mental. Mas era uma técnica imperfeita, ou pelo menos a forma que Chereshevsky havia dado a ela nesse primeiro momento era bastante imperfeita. Lembremos que no início
essa técnica de memorização não foi algo elaborado de forma tão consciente e direcionada, e não tinha como utilidade lembrar de longas séries de palavras memorizadas para as apresentações como mnemonistas, mas sim para um uso cotidiano. Logo, o contato de Luria e a mudança de profissão para apresentador e mnemonista profissional evidenciaram alguns limites da técnica que precisariam ser refinados. Além disso, a rotina de Chereshevsky passou a exigir a memorização de séries cada vez mais complexas e em um número cada vez maior. Como essa quantidade de material era distribuída em sua mente, em seu palácio da memória? As pessoas comuns procuram formas de aperfeiçoar sua memória. Encontram e desenvolvem dispositivos e ferramentas para se lembrar de coisas básicas, compromissos, etc. Porém, há outro processo mnemônico fundamental e que ocorre de maneira bastante natural e mesmo frustrante com a maioria das pessoas. No começo do episódio, eu apontei que rememorar poderia se assemelhar à montagem de uma cena em um palco. Mas quando a cena se encerra, o cenário é desmontado e os objetos são retirados de cena, para dar lugar a uma outra construção. Esquecer, ou pelo menos jogar para o fundo da memória determinada cena, abre espaço para que novas memórias sejam reconstruídas na nossa mente. Mas e se o cenário nunca é desmontado? O que fazemos para não deixar os objetos e imagens se acumularem? Como não nos perdemos na vastidão de imagens e representações produzidas pelo processo mnemônico? Essas são algumas das questões que abordaremos no próximo episódio do Catarse Podcast, A Arte de Esquecer. Obrigado a todos que ouviram esse episódio do Catarse Podcast. Lembrando que nossos episódios são quinzenais, então nos veremos em 2 semanas. O podcast e o Catarse como um todo é um projeto voluntário de tradução e divulgação da ciência marxista. Ele se sustenta pelo apoio dos seus ouvintes e colaboradores. Você pode contribuir com a continuidade do projeto de 2 formas: pela divulgação, compartilhando com amigos, interessados, o que vai aumentar o alcance do projeto, e financeiramente, através de doações por Pix ou através da contribuição mensal pelo Apoia-se a partir de R$5. Desde já eu agradeço a todos que ajudam a manter o Catarse, que participam na sua construção e que incentivam a sua continuidade. Um abraço a todos e uma ótima semana. Nos vemos no próximo episódio.